Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Jesus. O Espírito Santo diz que Ele está enchendo os seus celeiros. O Espírito Santo está derramando uma unção diferenciada sobre a vida de vocês. É chegado um novo tempo. Eu vejo uma multidão debaixo da autoridade de vocês. É um novo tempo, é um tempo de crescimento, é um tempo novo. O Senhor está capacitando, o Senhor está derramando uma unção nova sobre a vida de vocês. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Diga assim para o seu irmão: é assim que eu luto as minhas guerras. Diga mais forte: é assim que eu luto as minhas guerras. É por meio da oração. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 6, nós vamos ler do verso 6 ao verso 13. Mateus capítulo 6, nós vamos ler do verso 6 ao verso 13. Amém? A palavra de Deus diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que o vê o que está em oculto. E o teu pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estar aqui na tua casa para compartilhar, para ouvir mais a tua palavra. Espírito Santo, tu és bem-vindo, possa fluir em nosso meio, trabalhar conforme lhe apraz. Pai, que cada coração seja receptivo para a tua palavra, Deus. Que o Senhor venha falar poderosamente, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor me use como um vaso, Pai, conforme lhe agrado, ó Deus. Que o Senhor continue preparando esse ambiente de glória. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por cada vida que aqui está. Assim oramos e agradecemos. Amém. Aleluia. O tema dessa ministração de hoje é uma vida de oração. Uma vida de oração. Queridos, eu quero trazer uma palavra, trazendo alguns pontos importantes, alguns fundamentos, alguns princípios da oração. Às vezes você pode até conhecer, mas eu vou trazer algo para despertá-lo para uma vida de oração. É isso que nós precisamos nos dias de hoje, para que você possa desfrutar ainda mais da comunhão com Deus. Amém? A Bíblia nos ensina que a oração ela é um diálogo entre o homem e Deus. A Bíblia nos ensina que a oração é o ato de falar com Deus. Deus ele fala conosco por meio das Escrituras sagradas, mas nós falamos com Deus por meio da oração. É por meio da oração que eu consigo ter comunhão com Deus. É por meio da oração que eu consigo ter intimidade com Deus. Conforme foi louvado aqui mais cedo, é por meio da oração que nós vencemos as nossas guerras. Queridos, nós devemos ter um entendimento que a oração, ela não deve ser feita somente nos momentos de angústia,
somente nos momentos de emergência, mas a oração ela deve ser uma prática diária em nossas vidas. A oração ela deve ser uma rotina diária em nossas vidas. A Bíblia nos ensina que a oração, nós podemos adorar a Deus, nós podemos render graças ao Senhor. Por meio da oração nós entregamos nossas ansiedades, nossas inquietudes ao Pai. Por meio da oração nós rendemos graças. Por meio da oração nós clamamos por socorro. Por meio da oração nós entregamos tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos ao nosso Pai. E por meio da oração nós intercedemos também por outras pessoas. Agora eu quero trazer algo aqui importante, porque atualmente nós vivemos num mundo globalizado. Cada vez mais o tempo tem se tornado escasso. Cada vez mais nós temos mais tarefas, mais atividades no nosso dia a dia. Nós trabalhamos muito, nós estudamos muitos, e nós estamos muito atarefados. E muitas vezes nós deixamos as coisas importantes de lado. Queridos, muitas vezes nós acabamos que nos entretendo com programas de televisão, com programas do Netflix. Muitas vezes nós acabamos perdendo muito nosso tempo com até mesmo a televisão, com até mesmo coisas que não acrescentam muito para nossas vidas. Mas é necessário às vezes a gente abdicar de algumas coisas, para que a gente tenha um momento intenso de oração ao Senhor. Muitas vezes nós temos que abrir mão de muitas coisas para ter o nosso tempo com Deus. Repita assim para o seu irmão: tudo aquilo que você prioriza, você consegue arrumar tempo. Tudo que você prioriza, você consegue sim arrumar tempo. Então que nós temos o entendimento que nós devemos arrumar o tempo de oração, o tempo de entrar no secreto com o nosso Pai. E a palavra de Deus nos ensina que existe 5 tipos de orações. O primeiro tipo de oração é a oração de adoração. A oração de adoração está lá em Salmos 113, quando o salmista diz: louvem ao Senhor, bendito é o Senhor seja exaltado. A oração de adoração é quando nós elevamos a Deus por meio dos seus tributos, quando nós rendemos graças e elogios a Deus. Nós trazemos a sua magnificência, a sua majestade, o teu poder, a tua grandeza, a tua força. Então nós rendemos elogios ao Senhor por meio da adoração. A palavra de Deus diz em João 4:24 que Deus procura pelos verdadeiros adoradores, reconhecendo a sua graça, a sua majestade em nossas vidas. Esse é o primeiro tipo de adoração. Oração de adoração. O segundo tipo é a oração de confissão. Entenda, queridos, no Salmo 32, o salmista diz: como é feliz aquele que tem as suas transgressões apagadas. Confessarei as minhas transgressões ao Senhor. A oração de confissão é quando nós entregamos a Deus nossas falhas, nossos pecados. Nós pedimos perdão pelos nossos erros. Então nós entregamos a Deus tudo aquilo que fizemos que não agrada ao coração do Pai. Essa é a oração de confissão. Porque Deus, Ele quer ouvir dos nossos lábios, para que nós possamos expressar uma forma de arrependimento. É a oração de confissão. A terceira oração é a oração de intercessão. Em Salmos 20, o salmista diz que o Senhor te responda no tempo da angústia, que o Senhor conceda os desejos do teu coração. A oração de intercessão é quando nós oramos pela vida dos nossos irmãos. É quando oramos pela vida dos nossos familiares, dos nossos amigos. É quando nós abraçamos uma causa de alguém e colocamos no altar de Deus. Essa é a oração de intercessão. É uma oração que nós lembramos do próximo. Isso agrada ao Senhor. Nós devemos interceder pelas pessoas. Nós devemos interceder pelo nosso culto. Nós devemos interceder pelo pregador da noite. Nós devemos interceder para que o Senhor cuide de todas as coisas. E o quarto tipo de oração é a oração de petição.
Oração de petição, em Salmos 54, o salmista diz: salva-me, Senhor, ouve a minha oração, ó Deus. A oração de petição é quando nós colocamos os nossos pedidos especiais no altar de Deus. Assim como nós pegamos o alvo da virada do ano, lá nós escrevemos por cada área dos nossos pedidos, dos nossos desejos do coração. Então nós entregamos ao Senhor nossas petições por meio da oração. Essa é a oração de petição. Em Salmos, no capítulo 37, no verso 4 diz: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Quando você vive uma vida deleitada, quando você confia no Senhor, vive para o Senhor, que as palavras de Deus estejam na sua mente e você a pratica, aquilo que você pede, Deus faz, Ele cumpre. Não porque merecemos, mas porque Ele é fiel. Nós devemos praticar uma oração de petição de acordo com a vontade de Deus. E o quinto tipo de oração é a oração de ação de graças. Em Salmos 92, o salmista diz: como é bom render graças ao Senhor, tu me alegras, ó Pai. Oração de ação de graças é uma oração que nós rendemos graças ao Senhor por forma do agradecimento. Mas você pode falar: mas eu estou passando muita luta, muita tribulação, não estou tendo muito motivo de agradecer. Querido, não. Só de você estar vivo, só de você ter um ar para respirar, só de você ter o alimento na sua mesa, só de você ter uma água pura para beber, isso já é um grande motivo de agradecimento ao Senhor. Queridos, entenda que tudo que Deus já fez, está fazendo, ainda vai fazer, é motivo de agradecimento. A morte de Jesus na cruz do Calvário, o sangue que Ele derramou, é um grande motivo de agradecimento. Então lembre-se, querido, toda vez que você orar, coloque esses 5 tipos de oração perante o Senhor: a oração de adoração, a oração de confissão, a oração de intercessão, a oração de petição e a oração de ação de graças. Nós entendemos por meio da palavra de Deus que existem 2 princípios para nós praticarmos uma vida de oração. O primeiro princípio, nós devemos orar de acordo com a palavra de Deus, porque a Bíblia nos ensina como devemos orar e ela nos instrui sobre a oração. Essa é a primeira forma, o primeiro princípio de orarmos, segundo a palavra de Deus. O segundo princípio é por meio da inspiração divina. É quando oramos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Em Romanos 8, no capítulo 26 e 27 diz: da mesma forma que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Entenda, querido, o primeiro princípio é orarmos de acordo com a palavra de Deus. O segundo princípio é orarmos de acordo com a inspiração divina, guiado pelo Espírito Santo de Deus. A oração guiada pelo Espírito Santo, eu posso dizer que é uma oração perfeita, porque ela é guiada pelo Espírito de Deus. É uma oração pura, uma oração santa, uma oração que está direcionada pela vontade de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, Ele conhece os nossos desejos, e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É importante salientar também que nós devemos orar em línguas. A oração em línguas, segundo a palavra de Deus, edifica nós mesmos. Queridos, aprenda a orar em línguas. Ore 5 minutos por dia em línguas. Isso pode mudar a sua vida. Isso pode transformar. Isso pode trazer mais próximo de Deus. Aleluia! Agora que falamos sobre alguns pontos, princípios de uma oração, eu quero dizer que o maior modelo de oração que nós tivemos e temos como referência foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é o maior modelo de oração a ser seguido. Conforme lemos, os discípulos, eles chegaram perante Jesus e perguntaram para Ele: Senhor, como devemos orar?
Vocês concordam comigo? Se eles perguntaram aquilo para Jesus, é porque Jesus, além de falar, ele praticava. Jesus, ele tinha uma vida de oração, ele praticava a oração. E os discípulos viram aquilo e queriam imitá-lo, queriam aprender como deveria orar. Queridos, entenda uma coisa: quando você vive o Evangelho, quando você pratica o Evangelho em palavras, em atitudes, pessoas vão procurar vocês para pedir conselhos, para pedir ensinamentos. Jesus, ele foi o maior modelo de oração. Agora é interessante que a Bíblia, no livro de Marcos, ela mostra 4 passagens que relata que Jesus orou. No livro de Mateus são 4 passagens que relata que Jesus orou. E no livro de Lucas são 11 passagens que relatam que Jesus orou. O livro de Lucas, ele enfatiza uma vida triunfante de vitória por meio da oração na vida de Jesus. O livro de Lucas, ele tem o foco maior sobre uma vida de oração que Jesus praticava. Agora existe algo muito importante que nós devemos aprender. Diga para a pessoa que está ao seu lado: faça da oração a primícia na sua vida. Aleluia. O que é primícia? Primícia é aquilo que colocamos em primeiro lugar. Nós devemos colocar a oração como uma primícia em nossas vidas. A oração, ela deve vir em primeiro lugar. Assim que você acorda, antes de ir trabalhar, antes de estudar, antes de fazer qualquer coisa, entregue a Deus o seu momento de oração. Faça seu devocional pela manhã. Porque quando você coloca a oração como primícia da sua vida, isso mostra que você está colocando Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus diz em Mateus: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você coloca a oração como primeira coisa do seu dia, todas as demais coisas do seu dia serão acrescentadas. Está escrito. A palavra de Deus diz em Marcos, no capítulo 1, verso 35: e levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu Jesus e foi para o lugar deserto e ali orava. Jesus, ele fazia da oração uma primícia do seu dia. Jesus, ele tinha uma rotina de oração. Muitas vezes nós lembramos de orar em momentos de dificuldade. Muitas vezes nós lembramos de orar em momentos de luta, de emergência. Mas nós devemos aprender com Jesus, que mesmo nos momentos ruins, ou até mesmo nos momentos bons, Jesus sempre tinha uma rotina diária de oração. Mateus 14, 23 diz: ao anoitecer, ali estava ele sozinho orando. Jesus, quando ele orava, ele colocava a vontade de Deus em primeiro lugar. Olha o que está escrito em Lucas, capítulo 22, do verso 41 e 42. Quando Jesus estava naquele momento de agonia ali no Getsêmani. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. O que nós aprendemos aqui nesse versículo? Jesus, ele estava vivendo um momento de agonia. A palavra de Deus diz que ele estava suando gotas de sangue. E ele orou ao Senhor: Senhor, como se fosse dessa forma, contextualizando: existe uma outra forma da humanidade alcançar a salvação se não for pela cruz do Calvário? Contudo, porém, entretanto, todavia, mas que seja feita a tua vontade. Jesus, mesmo sabendo que ele ia passar por momentos muito difíceis, ele ainda acreditava que a vontade de Deus era a melhor. Em Isaías 55 nós sabemos que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Muitos momentos Deus permite a gente passar por grandes batalhas, lutas, e às vezes nós pedimos para Deus nos tirar daquelas batalhas.
Mas você tem que orar para Deus fortalecer, para você vencer aquela batalha. É por meio da oração, é por momento de guerra, batalha espiritual. Jesus, antes de orar, antes de tomar decisões, ele orava. A palavra de Deus diz em Lucas, no capítulo 6, do verso 12 e 13: E aconteceu que, naqueles dias, subido ao monte a orar, e passou a noite toda em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Nós aprendemos com essa passagem, a Bíblia nos ensina que Jesus, antes de tomar qualquer atitude, qualquer decisão, ele entregava em oração. Ele pedia direcionamento a Deus. Ele não saía tomando qualquer tipo de decisão, de qualquer forma, não. Ele dobrava seus joelhos e orava, pedindo direcionamento. Conforme lemos aqui, antes dele escolher os 12 discípulos, ele passou uma noite inteira orando. Porque Jesus sabia que se ele escolhesse alguém errado, poderia atrapalhar todo o processo de salvação. Então tudo foi direcionado por oração. Tudo foi direcionado por uma noite toda de oração. A oração ela deve ser feita com convicção. A oração ela deve ser feita com fé. Queridos, é interessante que a nossa forma, olha aqui, a nossa forma de orar revela a nossa maturidade espiritual. A forma que nós oramos, a forma que nós nos colocamos perante Deus, em oração, revela a nossa maturidade espiritual. Revela a nossa maturidade na vida cristã. O que estamos pedindo a Deus? Jesus, ele nos ensina muitas coisas. Jesus, nós não vemos nenhuma passagem bíblica que Jesus murmurou. Sempre que as coisas complicavam, as coisas apertavam, Jesus ele não murmurava, Jesus ele orava. Jesus entregava a Deus em oração ao invés de murmurar. Quando Jesus estava pregando perante uma grande multidão, e ele estava ali o dia todo, e aquelas pessoas tiveram fome, Jesus poderia murmurar, porque ele teria que parar seu processo de ministração, para as pessoas irem embora, se alimentarem, mas não, a palavra de Deus diz lá em João 6,11, que Jesus rendeu graças a Deus. Por meio da oração, rendendo graças ao Senhor, Deus entrou com providência e multiplicou os pães e os peixes. Jesus ele não murmurava, ele entregava em oração a Deus. Em Tiago, no capítulo 1, versos 6 e 7, a palavra de Deus diz assim: Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Aqui a palavra de Deus nos ensina que nós devemos orar com convicção, nós devemos orar com fé. Sem fé ninguém agrada a Deus. Nós precisamos orar com fé, com convicção de que Deus está nos ouvindo, de que Ele domina sobre todas as coisas, de que Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele está ouvindo a sua oração. Tenha essa convicção. Em muitos momentos, queridos, nós somos seres humanos, nós estamos propícios a errar, mas nós devemos aprender com Jesus. Sempre que vinha uma tentação, Jesus ele resistia. Por quê? Porque ele tinha uma vida de oração. Jesus ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, e ali ele foi tentado, mas Jesus resistiu, porque ele tinha uma vida de oração. Conforme foi ministrado aqui, quando oramos, isso gera autoridade sobre nossas vidas. E essa autoridade fez com que Jesus vencesse o inimigo que estava o tentando no deserto. Em Lucas 22:32 diz: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você,
para que a sua fé não desfaleça. E quando você converter, fortaleça os seus irmãos. Queridos, Jesus orou intercedendo pela vida de Pedro, para que Satanás não tomasse a vida dele. Para que Pedro não caísse em tentação, Jesus orou pela vida dele. Ore pela vida das pessoas, querido. Ore para aquela pessoa que está começando na fé, que está começando ali a caminhada cristã, uma pessoa que está aprendendo, uma pessoa que precisa ser cuidada. Então nós devemos também orar para não cair em tentação, nós devemos orar para vencer o maligno. E Tiago 5,16 diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quem é o justo? Justo é quem obedece a palavra de Deus. Justo é quem pratica a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, em 1 João 5, 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos como Ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que temos tudo o que dele pedimos. Uma oração eficaz. Em primeiro lugar, nós devemos permanecer em Jesus. Nós devemos saber a vontade de Deus para nossas vidas. Como que eu vou entender a vontade de Deus para a minha vida? Por meio da palavra de Deus. É por meio da palavra de Deus que nós entendemos a vontade do Senhor para nós. É por meio da palavra de Deus que nós aprendemos a orar. E aqui fala que tudo que pedimos, segundo a vontade de Deus, Ele cumpre. Ah, mas eu estou orando há muito tempo por uma causa e ainda não alcancei uma solução. Parece que Deus não está ouvindo. Queridos, Deus está ouvindo sim. A questão é se você está orando de acordo com a vontade do Pai. Muitas vezes nós somos imaturos em nossas orações. Nós devemos aprender, se você está orando de acordo com a vontade de Deus, você deve ser perseverante. Você deve perseverar. Jesus nos ensina, em Lucas 18, que existia uma certa viúva. E essa viúva tinha uma causa para ser resolvida perante um juiz. E aquele juiz, segundo a palavra de Deus, ele não temia a Deus, ele não temia aos homens. Ele mandava naquela cidade. E a palavra de Deus diz que aquela viúva, ela importunou aquele juiz todos os dias. Todos os dias ela batia na porta do juiz e pedia: resolva a minha causa, resolva a minha causa. Querido, chegou uma hora que o juiz não estava mais aguentando, e ele resolveu a causa daquela viúva. O que nós aprendemos com essa passagem? Perseverança. Muitas vezes a perseverança, nós não temos um certo nível de perseverança, nós desistimos no meio do caminho, mas nós devemos aprender que o reino de Deus é conquistado por meio do esforço. Nós devemos entender que nós devemos perseverar em oração, nós devemos perseverar na presença de Deus, nós devemos perseverar para alcançar as promessas do Pai. Persevere, queridos. Eu lembro quando eu estava no início da caminhada cristã, pouco tempo, e eu comecei a fazer a leitura da Bíblia. E eu vi que na Bíblia que o casamento é de Deus, a família é de Deus. A palavra de Deus diz: se o homem unirá a sua mulher, constituirá família. E eu comecei a orar por aquilo, porque eu era solteiro. E eu comecei a orar: Senhor, me dá uma esposa. E eu orei 1 mês, orei 2 meses, orei 3 meses, orei 4 meses, orei 7 meses, orei 10 meses, orei 12 meses, orei 1 ano. E aí, nada aconteceu. Aí Deus falou comigo, o Espírito Santo me disse: comece a orar da seguinte forma: Senhor, me prepare para minha esposa, e prepare a minha esposa para mim. Nos prepare para o casamento. Maturidade. Oração, ela deve ser feita com maturidade. E eu orei 2 anos,
orei 3 anos, orei 4 anos, orei 5 anos. Com 5 anos eu conheci a minha esposa. Em menos de um ano nós casamos. Foi tudo rápido. Mas o processo de espera durou um período maior. Mas eu dou glória a Deus, porque valeu a pena esperar. Tudo que Deus faz é perfeito. Continua perseverando em oração. Se tem uma causa que você está orando há anos, se você está orando por alguém da sua família para ir para a presença do Senhor, continue orando, porque a salvação é a vontade de Deus. A oração, ela gera paz em nossos corações. Em Filipenses 4, versos 6 e 7 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, em ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Queridos, se você está inquieto, ansioso, está faltando paz no seu coração, na sua mente, entregue ao Senhor por meio da oração. Desabafa com Deus. Ele quer te ouvir. Ele quer ouvir da sua boca o que você tem para falar com Ele. A palavra de Deus que é a paz, que transcende todo o entendimento humano. É uma paz que não se explica. É uma paz que vai além do nosso intelecto, da nossa capacidade racional. A paz de Deus é naquele momento que a tribulação vem, é no momento que o vento balança, nós ainda temos paz. Nós conseguimos isso por meio da oração. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Conforme lemos, Deus sabe tudo o que precisamos antes mesmo de abrir a boca. Mas por quê? Se Ele sabe tudo, por que eu tenho que falar? Porque Ele quer ouvir de nós. Ele quer ter um relacionamento conosco. A oração é um diálogo, querido. Nós devemos orar ao nosso Pai. Nós devemos entregar ao nosso Pai nossas ansiedades, preocupações. E eu quero dizer uma coisa, querido, que a oração, ela gera intimidade com Deus. A oração gera comunhão com Deus. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, Ele iniciou a oração da seguinte forma: Pai nosso, nosso Pai. Até aquela época, Jesus quebrou grandes paradigmas, porque as pessoas estavam acostumadas a orar: ó Senhor grandioso, Senhor dos senhores, Rei dos reis, poderoso, majestoso. Ele é tudo isso, mas Jesus ensinou que Ele também, acima disso, é nosso Pai. Ele é o nosso papai querido. A intimidade, é isso que Deus busca por intimidade, por meio da oração. Quando nós conhecemos uma pessoa, nós começamos a dialogar com ela, nós vamos identificando alguns pontos em comum, e aquilo ali vai gerando uma amizade, uma proximidade. Quando vemos, estamos próximos, estamos jantando, almoçando na casa daquela pessoa, viramos amigos. É da mesma forma com Deus, por meio da oração. A intimidade, ela gera pelo ato de conversar, dialogar com Deus. Você vai adquirindo confiança. Você vai vendo que realmente Deus é nosso Pai. É um relacionamento de pai para com filho, paternidade, cuidado, zelo. É isso que Deus tem para nós. Cuidado, zelo por todos nós. E é isso que Deus busca de nós nessa noite. Intimidade com Deus, intimidade com o Pai, comunhão com o Pai. Ore mais, dedique mais tempo de oração. Você vai desfrutar coisas grandiosas com Deus. É por meio da oração. Em Jeremias 33:3 diz assim: clame a mim,
e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O que nós aprendemos com esse versículo? De acordo com que nós vamos tendo intimidade com o Pai, Ele nos conta segredos. De acordo que vamos buscando mais o Senhor, nós vamos tendo mais intimidade. Ele começa a contar dos nossos propósitos de vida. Ele começa a contar dos sonhos dEle para nós. Ele começa a revelar a vontade de Deus, o propósito dEle para nossas vidas. Quanto mais intimidade, mais proximidade, mais oração, mais nós vamos tendo intimidade com Deus, mais Ele vai nos contando coisas insondáveis, ocultas que nós não sabemos. Então a oração, ela revela o propósito. Quanto mais próximo de Deus, mais eu vou conhecê-lo. Queridos, em Atos, no capítulo 12, do verso 1 ao verso 16, fala sobre uma situação ali, que o apóstolo Pedro, ele estava sendo perseguido, porque o rei Herodes, após a morte e ressurreição de Cristo, começou uma grande perseguição à igreja. E eles estavam prendendo os evangélicos, eles estavam prendendo os cristãos, principalmente a liderança, e colocando a julgamento popular. E a palavra de Deus diz que Pedro, ele foi preso durante a festa dos pães sem fermento. E ele foi escoltado por uma grande tropa, e entrou naquela cela, e ali algemaram os braços dele. Ele ficou preso, cercado de soldados. E a palavra de Deus, que enquanto Pedro estava ali, a igreja intercedia pela vida dele. Enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando, clamando pela vida dele. A palavra de Deus, que após a Páscoa, Pedro iria a julgamento popular. Certamente ele iria morrer. Certamente iria matá-lo, porque existia uma grande perseguição naquela época. E a palavra de Deus diz que Pedro estava ali naquele lugar, dormindo, preso, amarrado, e a igreja intercedendo. E veio uma luz sobre o lugar que ele estava. E um anjo apareceu a Pedro, e tocou nele, o acordou. A palavra diz que naquele momento Pedro achou que era uma visão. Ele não estava acreditando que aquilo estava acontecendo. Era algo muito sobrenatural. E a palavra de Deus diz que à medida que Pedro levantou, as algemas das mãos dele caíram. À medida que ele ia caminhando com o anjo, as portas da prisão iam caindo. E eles iam, somente os dois, caminhando para a rua. E ninguém acordou, ninguém viu eles. Chegando lá do lado de fora, o anjo deixou Pedro, e Pedro caiu em si, viu que realmente aquilo aconteceu. Então Pedro correu até a casa de Maria. Lá na casa de Maria, ele estava com um grupo de oração, a igreja estava reunida ali orando. E quando Pedro chegou na casa de Maria, ele bateu naquela porta, abriu-se a porta, a igreja que estava orando naquele momento ficou perplexa, maravilhada. Pedro estava chegando ali. Não tinha explicação, era a intercessão da igreja pela vida de Pedro. Queridos, uma igreja que ora tem resposta de Deus. E Pedro foi liberto das algemas. Oração quebra cadeias. A oração gera vitórias. A palavra de Deus diz em Josué, no capítulo 10, verso 12 a 14. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeão, e você, ó lua, sobre o vale de Ajalon. O sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se de seus inimigos. Como está escrito no livro de Jassar, o sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu à oração de um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Aqui a palavra de Deus nos mostra que Josué, ele tinha feito um pacto de paz com o reino de Gibeon. Devido a esse pacto de paz, 5 reinos se juntaram para destruir Gibeon.
Então o reinado de Gibeão mandou uma carta pedindo socorro para Josué. E Josué reuniu suas tropas durante a noite e caminhou até aquele lugar de guerra. E a palavra de Deus diz que Josué, antes de ir, ele orou a Deus pedindo direcionamento. E Deus disse: vá, porque eu entregarei eles nas tuas mãos. Então Josué foi. Chegando lá pela manhã, começou uma grande batalha, uma grande guerra. E a guerra durou-se o dia todo. Só que naquele momento, se escurecesse, o reinado, o povo, os inimigos, eles fugiriam na noite. Então Josué teve uma intrepidez, uma ousadia, pedindo para que o sol e a lua parassem. Queridos, que ousadia! A palavra de Deus diz que o sistema de rotação e translação do nosso planeta Terra parou. Queridos, os físicos, os cientistas dizem, se o planeta Terra parar a sua rotação, isso vai gerar um empuxo tão forte, tão grande, que lança todas as coisas para o espaço. É a mesma coisa de você estar dirigindo um carro a 100 por hora e pisar bruscamente no freio. Aquilo vai te jogar para frente. Só que a palavra de Deus diz que nada disso aconteceu, porque Deus manteve as coisas no lugar. E além disso tudo, Josué venceu a batalha. Josué era um homem de oração. Ele orou, nunca houve um dia como aquele, diz a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Ezequias, vocês conhecem o rei Ezequias, no capítulo 2, aliás, no capítulo 20, 2 Reis. Ezequias foi um grande rei. Ele reinou por 29 anos. E Ezequias, ele era inteligente. Ele aprendeu com o erro dos outros. Porque ele viu que os reinados anteriores foram a ruína. Porque eles desobedeceram a palavra de Deus. Mas Ezequias fez diferente. Ezequias limpou o templo do Senhor. Purificou o templo do Senhor. Ezequias destruiu todas as idolatrias. E Ezequias era reto na presença de Deus. Só que em determinado momento, Ezequias ele foi acominado por uma doença grave que o levaria à morte. Então Deus leva uma palavra diretamente para Isaías. Ele fala: Isaías, vá até o rei Ezequias e entrega a seguinte mensagem para ele. Então Isaías, o profeta Isaías, chegou perante o rei Ezequias e disse: meu rei Ezequias, arrume a sua casa, coloque a sua casa em ordem, porque é certo que você vai morrer. Isaías virou as costas e saiu do palácio. Então o rei Ezequias prostrou-se, colocou sua cabeça na parede e começou a orar. Copiosamente ele orou ao Senhor: Senhor, eu fui reto aos teus olhos, eu fiz o que te agrada, não deixe teu servo morrer. E algo maravilhoso aconteceu. A oração de Ezequias foi ouvida. E a palavra de Deus foi diretamente ao profeta Isaías. O profeta Isaías voltou e foi entregar a segunda mensagem: Ezequias, você não morrerá. Deus acrescentou 15 anos de vida para você. Aleluia, Jesus. Queridos, aquilo que era um decreto de morte virou um decreto de vida. Aquilo que era um decreto de ruína virou um decreto de restauração. Por meio da oração do rei Ezequias, Deus mudou o seu decreto. Por meio da oração de Ezequias, o coração de Deus foi tocado. Tem mais outra passagem bíblica que eu quero trazer para vocês, que está lá em Êxodo, no capítulo 17, do verso 8 ao 15. A palavra de Deus diz que Moisés iria enfrentar um grande reino dos Amaleque, o rei Amaleque, que era um exército gigante, numerosíssimos os seus guerreiros. E Deus deu uma estratégia para Moisés. Deus deu uma estratégia espiritual para Moisés. E Deus disse: você subirá ao monte, erguerá os seus braços. Enquanto os seus braços estiverem erguidos, você vencerá a guerra. Mas na hora que os seus braços descerem, o reino de Israel poderá perder a guerra. Enquanto Josué estava travando uma batalha física com aquele reino, Josué estava intercedendo por eles. A intercessão de Moisés.
Queridos, a palavra de Deus diz que ele estava com os braços levantados o dia todo, ele estava cansado. Então Arão pegou um de seus braços e levantou. Ur pegou o outro braço de Moisés e levantou. E eles juntos começaram a interceder por aquele reino de Israel, para que eles pudessem alcançar a vitória. O que a gente aprende com isso? Que nós devemos estar abaixo de uma autoridade que intercede por nós. Nós precisamos de pessoas intercedendo por nós. Queridos, nós precisamos de cobertura espiritual. Sem cobertura espiritual nós não conseguiremos vencer sozinhos. Por isso que nós temos nossa liderança, por isso que nós temos nossos pastores, por isso que nós temos os anjos dessa igreja, porque eles intercedem por nós. Nós não vemos, mas eles estão dia e noite guerreando em oração pelas nossas vidas. Daniel era um homem de oração, ele foi chamado, ele foi escolhido para ser um dos sábios, ali no reino da Babilônia. E ele tinha apenas 16 anos, ele decidiu não se contaminar com as coisas daquele reino. E a palavra de Deus diz, em Daniel, no capítulo 1, que Daniel foi escolhido como um dos sábios. No capítulo 2, ele foi escolhido como líder dos sábios. No capítulo 4, ele foi escolhido como conselheiro do rei. No capítulo 5, ele foi escolhido como um dos governadores de toda a província. E mesmo assim, a palavra de Deus diz que Daniel 3 vezes ao dia se ajoelhava em oração, com a janela aberta e as mãos estendidas para Jerusalém. Com tantas atividades, com tantos afazeres, Daniel era um homem de oração, ele orava 3 vezes ao dia. Aleluia. Interessante que toda vez que Daniel ora, consequente na palavra de Deus, diz que ele era muito amado por Deus. Queridos, todos nós somos amados por Deus, mas de acordo que nós vamos tendo mais intimidade com o Pai, de acordo que nós vamos tendo mais comunhão com Deus, isso agrada o coração do Senhor. E Ele demonstra, igual demonstrou para Daniel, ele era muito amado. Queridos, eu já quero finalizar essa palavra. Quanto mais oração, mais poder. Quanto mais oração, mais poder. Nós somos uma igreja chamados para orar, para interceder, para ter intimidade com o Pai, para ter comunhão com Deus. Nós somos geração eleita, sacerdócio do nosso Senhor. E é isso que Deus nos chama nessa noite. Despertai! Ore ao Senhor. Não faça da oração uma obrigação, mas faça da oração um deleite, algo prazeroso na presença de Deus. Quando colocamos a oração em prática, em rotina, aquilo fica fácil de fazer, fica natural, flui. Aprenda isso, querido. Ore, ore. Ore. Quero convidar os levitas para subir ao púlpito. Entenda uma coisa, querido. Se tem 1000 passos nos separando de Deus, 999 passos é por conta de Deus. Apenas um passo depende de nós. Um passo de fé, um passo de oração, um passo de submissão, um passo abaixo da autoridade do nosso Senhor, obediência à palavra dEle, um passo em oração. Agora eu quero convidar a igreja a ficar de pé, em nome de Jesus. Queridos, o ano ele tem 8.760 horas. Quantas horas você tem dedicado a Deus em oração? Reflita isso. Quantas horas nós temos dedicado ao Senhor em oração? Será que
as atividades do dia a dia têm atrapalhado? Será que nós estamos deixando a oração para o final da noite, na hora de dormir? Lembre-se, querida, a oração ela deve ser uma primícia em nossas vidas, porque Deus, Ele não aceita o segundo lugar. Deus, Ele vem em primeiro lugar. Amém? Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Quero que vocês fechem os olhos nessa noite, porque nós vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós aprendemos com a Tua Palavra, nós te agradecemos, Pai, pelo direcionamento, porque nós cremos que é chegado o momento de despertar, é chegado o momento de acordar, é chegado o momento de orar ao Senhor, porque nós queremos ter intimidade. Eu creio que eu estou diante de uma igreja que ora, eu creio que estou diante de uma igreja que tem comunhão com o Senhor. Por isso nessa noite, Espírito Santo, visita, quebra as cadeias, quebra aquilo que tem impedido nós de orarmos, em nome de Jesus, que possamos aprender mais com o Senhor, que possamos aprender mais com Jesus Cristo, que nós podemos aprender mais, em nome de Jesus. Querido, abra sua boca e ore mais, ore com fé, ore em nome de Jesus com ousadia, em nome de Jesus. Deus está trazendo algo novo nessa noite, em nome de Jesus. É uma unção nova, é um despertar, em nome de Jesus. Continue orando, continue entregando ao Senhor suas petições, continue entregando ao Senhor suas ansiedades, suas inquietudes, continue entregando ao Senhor teus momentos. Entregue a sua vida, entregue a sua família em oração, entregue os seus parentes em oração, ore pela salvação deles. É um momento de oração com Deus, querido. O Espírito Santo está fluindo aqui no meio. Continue orando, continue intercedendo pelas pessoas, em nome de Jesus. Deus não rejeita oração, oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar no que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que Ele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele
está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém antes. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Queridos, ainda nessa palavra, queridos, eu quero que você dê um passo de fé. Você que quer renovar seus votos de oração com o Senhor, você que tem colocado uma causa perante o Senhor há muito tempo, está aguardando por uma resposta. Você que está precisando de um renovo com Deus, você que está querendo orar, mas muitas vezes circunstâncias, o desânimo tem te impedido. Dê um passo de fé, vem aqui à frente que nós vamos orar. Nós queremos orar pela sua vida. Esse é o seu momento com Deus. Isso, querido, venha. Isso, queridos, aleluia. Pode vir aqui à frente, nós vamos orar por vocês. Pode chegar mais, venha mais, querido. Nós vamos orar. Aleluia, aleluia, venha, querido. Aleluia, pode chegar mais à frente, venha mais. Aleluia, sim, Jesus. Queridos, no culto da virada, lá na Igreja Batista Leste, o Espírito Santo ele me entregou uma palavra. Ele disse que no ano de 2020 nós teremos o maior número de testemunhos sobre o púlpito.
Receba isso, querido. O ano de 2020, tanto na Igreja Batista Leste quanto Oeste, nós teremos testemunhos como jamais se viu antes. Foi a palavra que o Espírito Santo me entregou. Tome posse disso. Aleluia, queridos. Aleluia, Jesus. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Deus está falando. Nunca vi um justo sem resposta ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, ó Pai, por esse momento, Pai, por esse despertar. Nós cremos, Pai, na Tua palavra. Nós cremos no Senhor. Quero convidar vocês que fechem os teus olhos nesse momento. De olhos fechados. Repita comigo a seguinte palavra: Senhor meu Deus. Com mais força, Senhor meu Deus. Quero te convidar para entrar no meu coração. Nessa noite, Senhor, eu ouvi a Tua palavra e ela gerou fé no meu coração. E eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque eu faço uma aliança com o Senhor nesta noite. E eu, Senhor Jesus, que um dia estive na Tua casa, mas decidi ir para bem longe. Nessa noite, eu tomo o caminho de volta. Me recebe, Senhor. Eu sei que o Senhor não deixou de me amar. Coloque anel em meu dedo, sandália em meus pés, me dê vestes novas, porque eu estava perdido e fui achado, porque eu estava morto e agora eu tenho vida. Por isso me aceita de volta, em nome de Jesus. Ainda com seus olhos fechados, você que orou pela primeira vez essa oração, eu quero convidar que você levante uma de suas mãos, que eu quero orar pela sua vida. Aleluia, eu vejo mãos levantadas, vejo mais mãos levantadas. Glória a Deus. Você que orou pela primeira vez essa oração, levante uma dessas mãos. Levante uma das suas mãos, porque eu quero orar pela sua vida. Aleluia, eu vejo mais mãos levantadas. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Aleluia, eu vejo mais mãos levantadas. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Você que levantou a sua mão, quero que você dê um passo de fé. Vem aqui à frente que eu quero orar pela sua vida. Pode vir, nós estamos em família. Esse é seu momento com Deus, venha. Pode vir, nós vamos orar por você. Aleluia, pode vir, chega aqui à frente. Aleluia, pode vir, venha. Chegue mais, aleluia, pode vir. Glória a Deus. Esse é um momento que tem festas nos céus. A palavra de Deus diz que quando nós aceitamos Jesus, tudo se faz novo. Deus entra em nossas vidas e transforma. Ele restitui. Nós passamos a viver novidade de vida. Existe festas nos céus pela vida de vocês duas. Nós nos alegramos como família de Deus pela vida de vocês. Que nós possamos caminhar juntos, que nós podemos andar juntos uns com os outros, para que nós possamos crescer até a volta de Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Que o Senhor continue abençoando vocês poderosamente. Em nome de Jesus, eu creio que Deus está mudando, está marcando suas vidas nessa noite. É um novo tempo, é um despertar na vida de vocês. E eu vou contar até 3. Quando eu dizer 3, vocês vão se virar para trás e vão receber um abraço da família de Deus. Amém? Aleluia. 1, 2, 3. Uma família tanta falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso
queremos dar um presente para vocês. Vocês serão encaminhadas. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo nessa noite. Amém. Toda honra, toda glória para Deus. Nós te agradecemos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Que o amor de Deus Pai e a graça do Deus Filho, que a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre a Igreja Batista do Amor, hoje, amanhã e até a volta de Jesus Cristo. Amém! Vão em paz, um final de semana abençoado na presença do Senhor. Glória a Deus!